Vamos lá, primeira rodada do Brasileirão e já tivemos o famoso entretenimento. Nós tivemos aí diversas vitórias inesperadas, tivemos muitos gols e graças ao bom Deus tivemos nenhum 0-0. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Imparcial Futebol Clube. Muito obrigado a todos vocês que clicaram nesse vídeo. Peço a vocês que deixem seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E hoje falaremos do Brasileirão. Porque nosso querido Brasileirão começou. Tivemos aí a primeira rodada no último dia 28. Com o término no dia 29, e hoje nós estaremos falando a respeito de algumas coisas que aconteceram. Duas coisas que me deixaram bem impressionado. Primeiro, tivemos uma quantidade muito grande de favoritos tropeçando. Provavelmente todos eles. Então, a gente vai dar uma analisada em algumas partidas desses gigantes que tropeçaram. Primeiro vamos falar de Atlético Mineiro e Palmeiras, que foi um jogo bem equilibrado, que os dois times alternaram seus domínios. Acabou que ambos os times tiveram oportunidade de finalização, mas eles foram muito parados pelas defesas. As defesas tiveram um certo destaque, tanto positivo quanto negativo. Porque apesar de, na maior parte do tempo, as defesas estarem sólidas, os gols que foram sofridos foram muito contados com erros defensivos. Você tem, por exemplo, a zaga do Palmeiras cortando mal no gol do Vitor Hugo, do primeiro gol, né? No primeiro gol de empate do Atlético Mineiro. Você tem o gol contra do Kelvin. Você tem, no primeiro gol do Palmeiras, ninguém subindo pro Flaco cabecear meio que sozinho, né? Não tinha ninguém marcando o Flaco ali. E você tem uma disputa perdida contra o Vitor Roque, que deu o segundo gol de empate no momento em que o Atlético Mineiro era mais superior que o Palmeiras. Apesar dessa questão, eu acredito que de cada um que recebeu um ponto, pro Galo foi um ponto positivo, porque conseguiu bater de frente contra um elenco que já é sólido, contra um projeto que já está sendo consolidado, apesar das suas dificuldades no final da temporada e no início dessa. É um time que ainda assim é consolidado. E você tem um ponto negativo para o Palmeiras, que sempre que você como favorito, você está tentando conquistar um título, cada ponto importa. Principalmente esses pontos no início de campeonato. É claro que é um jogo fora de casa, sim, mas é um adversário que o Palmeiras tem condições de ganhar. Então você tem aí um empate que eu acredito que pro Atlético Mineiro foi um empate bom, poderia ter sido melhor. E pro Palmeiras eu acho que saiu um saldo negativo que poderia ter ganhado. O Palmeiras, ele teve suas oportunidades de estar na frente e ainda assim não conseguiu. E teve que ir buscar resultado. Então, saindo desse jogo, vamos para São Paulo e Flamengo, que foi um jogo que, querendo ou não, teve um domínio expressivo do Flamengo. O Flamengo teve mais posse, mas houveram erros capitais dos jogadores do Flamengo que custaram o jogo. Se você para analisar, o primeiro tempo você tem um Flamengo mais dominante, com o São Paulo tendo algumas oportunidades de fazer o gol e não concretizando. E aí, depois de 54 minutos tentando furar a defesa do São Paulo, que inclusive foi excepcional durante o jogo inteiro, muito do que o São Paulo deixou de sofrer foi devido ao sistema defensivo que eles colocaram. O bloco baixo funcionou e o Flamengo, apesar dessa solidez defensiva, consegue furar o espaço do São Paulo, faz um gol com plata, mas por conta de vacilos, de erros capitais, acaba tomando a virada. E eu acredito que essa derrota, ela não seja simplesmente o time do Flamengo que não sei o que, tudo mais, tal. Eu acho que existem alguns fatores que a gente consegue analisar em cima dessa derrota. Primeiro, eu acho que é a mais óbvia, que é a questão física.
os jogadores estão sem ritmo. Os jogadores não tiveram tanto tempo de preparo. Ah, Bernardo, mas são jogadores de alta qualidade. Mas o jogador de alta qualidade também exige um alto preparo físico. Então não adianta a gente querer soltar cartinha de ai, mas eles são jogadores de qualidade. Se você tem um jogador de qualidade, mas que não tem preparo físico, para um jogo de alta intensidade, você vai perder ele muito fácil. Então não adianta a gente querer virar e falar assim, não, mas jogador de qualidade. Esse jogador não está sem ritmo. Você vê muitos jogadores ali em campo sem ritmo. E quando o jogador está sem ritmo, a qualidade dele cai. Isso é inevitável. E falando nisso, você teve muitos erros individuais. Você tem o Léo Ortiz não jogando tão bem. Você tem, por exemplo, eu acho que dá até pra falar de praticamente todo mundo do sistema defensivo ali. Você tem o Pulgar errando passe. Eu gostei da partida do Alexandre. Eu posso estar falando uma bobagem sem limites. Mas eu gostei da partida do Alexandre. Sabe, não... A partida ela não foi extremamente ruim, mas alguns jogadores ali... O Pedro não se via em campo. E isso é problemático pro próprio jogador. Pro jogador, ele vai ter que se reinventar. Porque todo mundo já sabe que o Pedro, ele é o 9 pivôzão. E todo mundo sabe como anular o Pedro. Tanto que você tem aí vários jogos que o Pedro não tá jogando. O Pedro não tá jogando bem. Então, você precisa ter isso em mente. E além do fato de que ele tá voltando de lesão. Então, isso é mais um ponto para a questão física. Terceiro ponto é que o time do Felipe Luiz tem um grave problema de não conseguir furar retrancas. O time, ele se propõe a atacar, o time ele consegue dominar a posse, mas o time não consegue infiltrar para conseguir um lance de perigo. Você vai ver o time do Flamengo, ele vai tentar a bola na área, ele vai tentar dar o passe, ele vai tentar até infiltrar. Só que você não tem um jogador que chegue para infiltrar. Então você vai ter um problema do time do Felipe Luiz, que eu acho que não é só um problema do time do Felipe Luiz, mas é um problema de vários times que jogam dessa forma, de não conseguir infiltrar em retrancas. Você vai ter 5 zagueiros apostados, né, que... beleza, mas os laterais são defensivos. Então, você vai ter praticamente uma linha de 5 ali, fechando todas as oportunidades. E para você conseguir abrir um espaço, você vai ter que tocar muita bola. E com a possibilidade de o seu time apostado lá na frente, tentando pegar a bola, o time adversário toma a bola, contra-ataque, gol. Foi o que aconteceu. Foi o Flamengo tentando achar espaço, tomava a bola, contra-ataque, gol do São Paulo. Foi assim. Todos os 2 gols do São Paulo foram assim. Além de outras chances de perigo que tiveram. Beleza, né? Final do jogo, último lance do jogo, acontece um lance que eu acho que fica para interpretação. Sinceramente, eu acredito, na minha opinião, de que foi pênalti. O jogador do São Paulo, se eu não me engano, o Alan Franco, ele dá uma topada com o Arrascaeta. E aí, Bernardo, foi sem querer. Foi mal, galera. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Então, você vai ter ali um pênalti que não foi dado. Por mim, eu acho que injustamente. Mas eu quero falar de outra coisa. Cara, eu entendo que o momento de você tá ali no meio do jogo, você tá quente, você já tá estressado, e aí você tem um pênalti que não foi marcado, isso estressa o jogador, principalmente no final do jogo, o jogador quer tirar satisfação. Mas é extremamente desnecessário, porque ele já terminou o jogo, ele não vai voltar atrás da decisão dele. Então não adianta você querer reclamar, ai não, porque é isso, porque eu acho injusto e tudo mais. Cara, não adianta. E acaba que o Flamengo perde um jogador extremamente importante pro próximo jogo, que é o Jorginho. Que é o cara que dá o controle de posse pro Flamengo. É um cara que é excelente de passe e excelente principalmente para passe de frente. Não só passe de lado, mas ele consegue achar uns passes muito bons. E passes que quebram linhas. Então,
Não adianta, cara. Não adianta você tentar querer ganhar pênalti em grito, cara. Se o juiz, ele não marcou, ou então, se o VAR chamou e ele não foi, não adianta você querer ganhar no grito, cara. Tudo que tu vai ganhar vai ser um cartão amarelo. O Hulk já ensinou isso pra gente, galera. Pelo amor de Deus! Enfim, vamos falar do próximo jogo. Botafogo e Cruzeiro, que eu acho que foi o resultado mais expressivo, muito pela diferença de gols. E aí que tá. O Cruzeiro é favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro? Eu acho que antes dos times jogarem, sim. Pelo que eles fizeram no último campeonato. O Cruzeiro ficou em terceiro, segundo, não vou lembrar agora, e jogando bem, jogando bola. Leonardo Jardim fez aquele time jogar bola. E aí você tem um início de temporada do Cruzeiro muito ruim, que ele tem aí 2 vitórias em 6 jogos, e para um Botafogo que começou bem a temporada. O Botafogo, ele tá bem, sabe? Eu, se eu não me engano, acho que ele não perdeu. Ele perdeu uma vez só. Ele perdeu uma vez só no Campeonato Carioca, mas foi uma derrota com o time da base. O time titular não perdeu. E até um certo momento do jogo, o jogo foi disputado. Você tem uma superioridade do Botafogo? Tem. Mas o Cruzeiro consegue chegar na área e consegue finalizar. O Cruzeiro chega a dar um trabalho pro Botafogo. Mas a partir dos últimos 15 minutos de jogo, o Botafogo passeou para cima do Cruzeiro. E cara, de todas as formas possíveis, foi gol do Danilo, 2 gols do Danilo, gol do Montoro, foi uma coisa de doido. E uma curiosidade interessante, que eu acho que eu fico imaginando o John Textor pensando a respeito disso, 3 dos 4 jogadores tiveram participações de Danilo e Montoro, que eram jogadores que horas antes estavam sendo negociados para o Nottingham Forest. Ou seja, horas antes eles estavam sendo negociados e a negociação não foi para frente. Horas depois eles estão lá sendo os protagonistas do jogo. Ora, se não são as ironias da vida, né, não, senhor John Textor? Terminado de falar a respeito dos jogos dos favoritos tropeçando, vamos falar de Série B contra Série A? Nós tivemos 4 jogos aí de Série B contra Série A, mas 2 desses jogos eles têm um destaque interessante, que são, primeiro, Internacional e Atlético Paranaense. Nós tivemos a reestreia do Furacão e reestreia com vitória, o que isso é muito importante para um time que vem da Série B. A gente teve um brilho do nosso goleiro Santos, que o Internacional teve a oportunidade de fazer gol, mas que o Santos foi magistral. O sistema defensivo do Atlético Paranaense mandou muito bem. E nós tivemos aí o gol do nosso querido Speed Mendonça. Acaba que o Inter, falando mais do Inter, o Inter ele vem de uma sequência muito dura de jogos do Gauchão. Ele vem aí de um clássico contra o Grêmio. E um time que é um elenco que é muito curto. Eles não têm tantos jogadores assim. Então, se você tem os jogadores que não vão crescer tanto, ou até mesmo vão diminuir a qualidade técnica do time, não tem o que fazer. Você tem que usar. Porque senão você vai acabar estourando o jogador. Inevitavelmente, um Bruno Tabata vai ter que entrar. Ah, mas o Bruno Tabata não sei o quê. Não vai ter jeito, galera. Vai ter que entrar. Alguns jogadores foram bem? Alguns jogadores foram bem. Mas não tem o que fazer. A gente teve um controle do Inter? Teve. Mas parou no Santos. E aí, né, deixando de falar de Inter e Atlético, vamos falar de Chapecoense e Santos. Porque esse jogo foi um jogo que eu gosto de chamar de Turquia e Geórgia do futebol. Por que Turquia e Geórgia? Por conta do jogo da Euro de 2024, que foi um jogo que ninguém assistiu, mas que foi um jogo impressionante. Foi um jogo maravilhoso. Eu sei porque eu vi o jogo. O jogo foi bizarro. E é um jogo... E Santos e Chapecoense foi um jogo que ninguém esperava nada e entregou tudo. Você tem a Arena Condá lotada. Você tem um domínio absoluto do Santos. Cara, se você for ver os dados, você vai ver o Santos atacando muito. Você vai ver, se eu não me engano, 25 finalizações a 8. Então você vai ter muitas oportunidades desperdiçadas. Uma Chape bem defensiva e que soube usar o seu contra-ataque. É claro que o Santos começa ganhando o jogo,
tem lá o momento que ele faz o segundo gol. A partir do segundo gol, irmão, é passeio da Chape. Principalmente no final do jogo, cara, que foi onde saíram os 3 gols, que foram 3 gols em 15 minutos. Inclusive o segundo gol teve uma saída tenebrosa do meu querido Gabriel Brazão. E aí, tipo assim, pô, Bernardo, você não vai falar dos outros jogos? Teve aí o Vitória ganhando do Remo, né? Uma estreia bem negativa pro time do Remo. E além disso, você teve também aí Fluminense e Grêmio, você teve aí Corinthians e Bahia, mas eu não acho que são jogos que possam ter. Isso foi o que eu pesquisei, tá, gente? Eu tenho certeza que foram bons jogos, até porque você tem 2-0 e você tem 2-1. Então foram jogos que aconteceram gols, não foram simples 0-0. Mas não foram jogos que eu consegui trazer uma análise mais aprofundada, não consegui assistir direito. Não foram jogos que tiveram, que eu apurei, né? Pelo que eu apurei, que tiveram algo extremamente chocante. Mas que tenho certeza que foram 2 bons jogos. Então, você tem aí, né? O nosso querido Campeonato Brasileiro está aí e está demais. Então, vamos conversar a respeito do Campeonato Brasileiro. O que você achou? Você gostou da estreia do seu time? Você não gostou da estreia do seu time? Vamos conversar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Deixa aí nos seus comentários. Vamos debater, vamos conversar. Compartilha esse vídeo aí para seus grupos de WhatsApp, de Cartola, de Brasileirão, grupo de amigos. E é isso, pessoal. Tamo junto e que Deus abençoe com vocês.